Queria que vocês avaliassem, primeiro, obviamente, parabéns pela vitória. Uma vitória que já seria super importante para o Flamengo, só que essa, queria que vocês avaliassem, se tornou a maior goleada sobre o Vasco na história. Boa noite. Boa noite. Um jogo difícil, um clássico. O início parelho, né? A equipe do Vasco muito bem, fez o gol cedo. A gente manteve a tranquilidade, manteve o que a gente trabalhou, né? E seguimos criando situações e conseguimos terminar o primeiro tempo com uma boa vantagem. Oi, Kleber, Matheus, boa tarde. Igor Siqueira aqui do UOL, boa noite já. Como é que vocês sentiram, pergunta em relação ao Gabriel, dessa reinserção dele dentro desse grupo, dentro do estádio, dentro do jogo em si, camisa 99, gol, esse conjunto da obra envolvendo ele numa partida que acaba sendo a maior goleada da história do Flamengo sobre o Vasco? Cara, a gente não fica observando especificamente de algum atleta, como é o entorno, tudo. Nossos olhos são sempre para o grupo, Igor. A gente procura dar atenção máxima aos atletas durante a semana, na preparação do trabalho e durante o jogo, para que quando eles entrem, eles possam performar, ter o desempenho e, se com um gol assim, melhor ainda. Como todos, nada especial. Kleber, Matheus, boa noite. Guilherme Xavier da Trivela. Há um mês a gente estava aqui, né, na sala de coletiva depois de uma vitória contra o Amazonas, em que o Flamengo acabou saindo vaiado, viveu um momento de oscilação e agora acumula uma série de vitórias consecutivas, jogando um bom futebol, consegue golear o maior rival depois de uma paralisação do Campeonato Brasileiro, agora vai ter outra paralisação. Qual a importância dessa? Queria saber de vocês se é um clima de alívio no vestiário e qual importante é essa volta por cima aí do Flamengo na temporada? Para a gente, o mais importante é que a gente teve no processo passado, que a gente colocou para vocês aqui nas entrevistas, um calendário congestionado. A gente não conseguiu trabalhar direito. E agora, nesses últimos jogos, a gente teve tempo de recuperação, teve tempo de trabalho, conseguiu esse equilíbrio de trabalho, né? E hoje a gente fica muito feliz porque o jogo difícil, quando tu sai num clássico perdendo e tu mantém esse equilíbrio e faz com que as jogadas aconteçam da maneira que tu trabalhou, né? Dando poucas chances ao adversário. Acho que tiveram uma ou duas chances de gol. E a gente acho que foi o jogo que a gente mais criou oportunidades e teve precisão nas finalizações, né? Então, tá conjugado a isso, eu acredito nisso. E agora a gente vai ter uma outra fase de trabalho, sem jogadores importantes, né? Dá alguns dias de folga e volta a trabalhar pensando nessa sequência sem esses jogadores. É outro momento e a gente espera dar sequência a essa qualidade que a gente vem apresentando, mesmo sem esses jogadores importantes. Boa noite, Kleber. Boa noite, Matheus. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Alguns jogos ficam marcados na história de determinados confrontos pelo peso, pelo tamanho. E esse, por ser talvez o clássico de maior rivalidade no Rio, pelo menos por tamanhos de torcidas e história, teve o placar mais elástico da história do Flamengo. Você já consegue ter dimensão do que foi esse jogo hoje? Porque esse jogo provavelmente vai ser contado na história lá na frente, independente de ter sido um jogo decisivo ou não, mas pelo placar tão elástico que foi. Acho que não, cara. Acho que a dimensão a gente não tem. A gente estava muito focado pelo trabalho, por continuar mantendo a performance, mesmo tendo sofrido gol. Foi a primeira virada nossa esse ano. Sim. Então, manter o equilíbrio, conseguir construir a nossa vitória e sempre a gente preza muito de buscar o próximo gol, né? De não acomodar, de continuar. Também por o ano passado a gente ter chegado na reta final, olhando para uma questão de saldo e vendo que era uma dificuldade para nós como equipe também tirar um saldo devido à pontuação. Podia chegar à pontuação, mas o saldo era muito distante. Então o nosso pensamento foi muito pensando a longo prazo do campeonato e o próximo gol e continuar performando. Assim. Talvez daqui a um tempinho a gente consiga olhar para trás dessa maneira que tu falou e ter esse prazer de ter esse grande dia, desse grande jogo. Matheus, boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite. Fred Gomes do GE. Queria perguntar para os dois, em relação ao Arrascaeta. A gente sabe que o Arrascaeta é um craque histórico desse time e é um dos poucos caras que mantém o mesmo nível desde 2019. Não é que os outros não consigam, mas é que realmente ele sempre vem mantendo o sarrafo alto.
E ele teve uma quedinha técnica nos últimos jogos, assim, ele não vinha nem conseguindo participar dos gols, coisa que para ele, se você pegar o histórico dele, é muito difícil você pegar uma sequência de 3 jogos sem o Arrascaeta ou marcar um gol ou dar uma assistência. Assim, como é que vocês enxergam a importância desse jogo para ele, uma jogada daquela como no gol do Bruno Henrique? E também, assim, perguntar para vocês, mais uma vez insistindo na história aqui que ele perguntou para vocês, sobre esse 6-1, por ser um jogo que não é só a maior goleada do Flamengo no Clássico, é no Campeonato Brasileiro. É uma coisa assim que às vezes a torcida falava, olha, mas pô, o Flamengo teve uma oportunidade de fazer história e não conseguiu. E hoje foi feita a história mais uma vez. Eu vou começar pela última, já que o Matheus respondeu um pouco. A gente não imaginava e não imagina nunca fazer um processo de goleada, né? Mais ainda num clássico. Os nossos últimos jogos com o Vasco, desde que a gente chegou, foram jogos difíceis, né? E a gente trabalhou dentro dessa dificuldade. Procurar repetir o que a gente fez nesses últimos jogos contra esses adversários em Libertadores e Copa do Brasil, e no Brasileiro também contra o Corinthians. Mas o jogo se colocou dessa maneira, né? Então, analisando os números, a gente teve o mesmo número de finalização, ou um pouco menos no primeiro tempo, mesmo eles jogando com 11, em relação ao segundo tempo que eles jogaram com a menos. Então a gente buscou, não parou de buscar esses gols, né? Trabalhando com essa qualidade. E o Arrascaeta é importante, porque é o jogador pensador da equipe. Nesse momento dos últimos jogos, ele vinha num crescimento para buscar esse equilíbrio, para buscar esse nível de atuação que ele teve hoje. Uma pena que agora, nessa sequência, está fora, né? Então que ele vá, que ele faça um grande trabalho na seleção e que na volta continue com esse crescimento e tendo atuações como ele teve hoje. Boa noite, Kleber. Boa noite, Matheus. Bruna Medeiros, do canal do Felipe Fontoura. O Flamengo melhorou, né, seu desempenho nos últimos jogos. E eu queria saber se esse período sem jogos pela Copa América, os 11 dias, vai ser prejudicial e como vocês acham que vocês podem fazer para o time voltar no mesmo ímpeto ofensivo, no mesmo ímpeto defensivo, mesmas atuações que está hoje. Obrigada e parabéns pela vitória. Obrigado. Trabalho. Chegar quando a gente reapresentar, manter os pés no chão, da mesma maneira que quando a gente passou um momento difícil, a gente sabia que era o trabalho que ia tirar a gente daquela situação. Chegar na quinta-feira, reapresentar e continuar trabalhando e mostrando. A gente fala para os atletas, às vezes, tanto que vão começar quanto os que vão entrar, entra e faz o que tu fez no treino durante a semana. Faz o que vocês vêm fazendo durante a semana. E acho que o Luiz e o Wesley são um grande exemplo disso. O que eles treinaram essa semana, eles treinaram pra caramba. E às vezes tu olha, tu fica com vontade de botar 20 jogadores em campo, só que não dá. Aí quando tu põe os caras que estão trabalhando, estão fazendo e dão a resposta, assim, é extremamente gratificante e esse é o caminho. É esse o caminho. Matheus, Kleber, boa noite. Raiza Simplício, da Gol Brasil. Parabéns pela vitória, né? Eu queria saber de vocês da situação do Carlinhos, né? O Carlinhos, ele chega no Flamengo, faz 2 jogos, se não me engano, no Brasileiro, tem até agora poucos minutos, ficou de fora hoje, não dá para colocar todo mundo, como o Matheus falou, mas como é que está sendo esse processo de adaptação do Carlinhos no Flamengo? Como é que vocês enxergam para os próximos jogos? Deixar para o Matheus responder essa que está mais atento ao Carlinhos. O Carlinhos está num processo de recuperação física. Então ele teve uma sequência, ele ficou doente, variou, não conseguiu fazer os trabalhos, então não é nem opção técnica, essa é uma opção mais de não ter recuperado, não estar apto 100% para o jogo. Então foi mais nesse sentido, acho que ele não vem há uma semana já tentando se recuperar assim, e sem conseguir fazer um trabalho sequencial no dia a dia, então aí é mais nesse sentido. E a gente espera já que na quinta-feira, na reapresentação, ele já trabalhe com o grupo, né? E já esteja pronto à disposição para o jogo contra o Grêmio. Quanto à aceitação dele foi muito boa, o grupo costuma receber muito bem os atletas que chegam, né? E ele está muito feliz. Eu pedi para o Matheus responder, porque o Matheus trabalha muito com ele para questões de finalização, de movimentos ofensivos, né? E ele trabalhou bastante, precisava de um acréscimo físico e agora vai estar com a gente a partir de quinta. E foi importante, hein? No primeiro jogo que a gente ganhou lá do Atlético Goianiense, foi muito por a gente ter tido 2 pivôs e quando o Bruno Henrique sofre o pênalti,
é porque o lateral tem que ficar pegando e cuidando do Bruno Henrique e não o zagueiro. Então ele já deu a resposta também e a gente sabe que vai dar durante o campeonato. Aqui Matheus, Kleber, uma boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória, Marcos Martinho, do canal da QSRN. Eu queria perguntar para vocês a respeito da melhora do Flamengo durante o primeiro tempo, depois de um pequeno período ali de instabilidade, com dificuldade de quebrar as linhas do Vasco. Vocês encaram essa melhora como no aspecto anímico, no aspecto tático em si, de superação, no aspecto técnico, que as coisas começaram a funcionar melhor, né? O Flamengo consegue 3 gols ali num período curto de tempo, relativamente, né? Queria saber a opinião de vocês a respeito disso. Mais uma vez, parabéns pela vitória e pela goleada. A gente reajustou alguns detalhes e a gente às vezes não gosta de falar nesses detalhes que são importantes. Foi aquilo que a gente trabalhou como estratégia de construção, principalmente, né? O Vasco marcou muito bem, com as linhas bem próximas, tirando espaço, mas a gente foi encontrando esses espaços pelos ajustes que a gente fez nesse início. E aumentou um pouco a competitividade. O Vasco iniciou competindo muito forte e o Flamengo aumentou a sua competitividade. Então, esses 2 fatores fizeram com que a gente crescesse e ainda no primeiro tempo definisse um bom resultado. Kleber, Matheus, boa noite, parabéns pela grande vitória hoje aqui no Maracanã. E, Kleber, tivemos hoje a situação do Alan, saiu no primeiro tempo por conta de uma situação muscular, né? Não foi a primeira vez, outros 2 jogadores do Flamengo, curiosamente, também no primeiro tempo tiveram que ser substituídos recentemente. Se é algo calculado, normal, ou se, de alguma forma, preocupa vocês para esse intervalo, a recuperação e para a próxima sequência, em que, inclusive, o Flamengo vai ter menos opções com jogadores que estarão a serviço de suas seleções. E, Matheus, hoje tivemos a entrada do Gabriel Barbosa, depois daquela situação que aconteceu com ele. Parte da torcida o hostilizou, mas depois do gol dele, né, a torcida gritou que o Gabigol voltou. Até que ponto, né, isso é positivo para essa redenção do Gabriel Barbosa, ele que precisa também retomar o seu próprio futebol nessa temporada? O Alan é um jogador com característica de muita agressividade, um jogador de muita intensidade no jogo e fez uma sequência longa, né? Um pouco de resquício daquela parte que eu citei antes, de jogos num calendário congestionado que a gente teve. E a gente espera, vai ser avaliado com mais tranquilidade depois, a gente espera que ele consiga se recuperar e esteja à disposição para o Grêmio. Isso é um detalhe que o departamento médico pode falar melhor, mas o nosso desejo é que a gente consiga contar com todos esses jogadores. O Ayrton, né, que não estava, o Léo Pereira, que são, no momento, Carlinhos, Ayrton, Léo Pereira e agora o Alan, jogadores que a gente gostaria de já contar para o jogo contra o Grêmio. O Fábio fala muito, né? Não adianta, a gente quer que ninguém machuque, mas futebol, no nível que é hoje em dia, a intensidade vai acontecer. A gente vai ter que tentar fazer com que menos aconteça e lidar com isso, né? E questão do Gabi, cara, a gente acredita nele. A gente acredita no que ele pode entregar pra gente dentro de campo e a gente quer ajudar ele a retomar ao que fez ele virar ídolo também da torcida do Flamengo. E isso é o nosso trabalho do dia a dia. Aqui, boa noite, Kleber, boa noite, Matheus. Parabéns pela vitória, pelo 6-1. A minha pergunta é específica para o Matheus, porque no terceiro gol nós tivemos um gol de bola parada, onde o Davi Luiz aparece quase como um centroavante, né? Ele se desloca, tá na frente do gol, vem para trás, faz um belíssimo gol de voleio. Essa foi uma jogada treinada por você ou é fruto aí de outros tipos de jogadas que o Flamengo já treina durante a semana? Somos todos nós, né? Não é quando a gente fala um ou outro responsável, tanto bola parada, o setor defensivo, o setor ofensivo, são todas questões que a gente estuda e conversa junto para treinar, né? Mas eu vou dar mérito aos atletas ali que eles viram. Nosso segundo gol também foi de bola parada e a gente estava precisando fazer um golzinho de escanteio, de falta lateral, fazia um tempo que não saía já. O segundo gol foi um pouquinho mais treinado, mas o terceiro foi mérito deles, da observação dos espaços que tinha lá dentro e da conversa entre eles de mudar e encontrar a solução. Matheus, Kleber, última. Boa noite, Matheus. Boa noite, Kleber. Tudo bem? Parabéns pela vitória. Sidão Marinho da Litoral News. Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, classificado para as oitavas da Libertadores, classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Se a gente pega os últimos 5 jogos, são 16 gols feitos e apenas um gol sofrido. Como esse momento que a equipe vive dá um gás ainda maior para vocês continuarem esse trabalho muito positivo?
E se nessa conta do saldo de gols, 16 gols feitos e 1 gol sofrido, é a meta que vocês têm com a equipe do Flamengo, que tem um poderio ofensivo muito grande para o decorrer da temporada. É isso que vocês esperam do Flamengo? Uma produção muito grande no ataque, muitos gols feitos. Você falou até agora há pouco, né, que sempre quer buscar os gols. É isso que a comissão espera? Um Flamengo que vai para cima, marca muitos gols, sofre poucos gols. E se me permitem uma rapidinha, amanhã tem um sorteio da Libertadores. Como que vocês conversam, né, com o elenco, entre comissão também, nessa expectativa para o sorteio? Obrigado. Eu vou começar aqui e o Matheus completa. A nossa meta é equilibrar. A nossa meta é tomar poucos gols e manter uma condição de criar chances e ser mais efetivo. Então, a nossa alegria agora, a nossa satisfação é porque nos 2 últimos jogos, especificamente, a gente criou um número muito alto de finalizações precisas. Então, essa é a nossa busca. Pensar em fazer 6 gols, 5 gols, isso é normal, isso não é um fato normal, né? Então, a gente tem que ser efetivo, manter uma média de 2,5 gols por jogo, podendo aumentar essa média, né? Mas ser mais efetivo nas finalizações. E quanto à Libertadores, a gente não comentou nada, né? Terminou o jogo da Libertadores, a gente focou no jogo contra o Vasco, agora é 3 dias de descanso, a gente já deixou algumas coisas encaminhadas para o retorno, né? E quando a gente retornar na quinta, a gente faz uma reunião para acertar mais detalhes desse período que a gente vai ter até o próximo jogo do Brasileiro, que é o Grêmio, no dia 13. Meus amigos, obrigado, boa folga a todos.